Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E mais uma vez, estamos dando sequência a estes programas informativos para nos esclarecer. E é justamente com o Dr. Ubiratã Soares de Amorim que contamos para que possamos ampliar os nossos conhecimentos. Dr. Ubiratã Soares de Amorim é psicólogo, escritor e presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Boa noite, doutor. Muito obrigado mais uma vez por estar nos auxiliando a levar essas informações para esse público de 236 países. É um prazer estar aqui mais uma vez e ter principalmente a companhia do nobre amigo ao meu lado. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutor Ubiratã, hoje nós vamos conversar sobre mediunidade, que é um tema polêmico ainda para muitas pessoas. Alguns acreditam que mediunidade é um bicho de 7 cabeças e que nada se pode explicar ou justificar em relação à existência da mediunidade. E para outros, infelizmente, a mediunidade chega até a ser motivo de excesso de vaidade. Se julgam superiores, pessoas que acreditam, por ser médiuns, que estão acima de qualquer possibilidade. Então eu lhe pergunto, o que é, na verdade, a mediunidade? A mediunidade são sentidos a serem desenvolvidos. Evidência, audição, visão, e outros sentidos que você tem, que é através de um trabalho, que é feito pela espiritualidade, trabalhando também os seus chakras. O homem se torna, através dos chakras, um receptor e transmissor de energias. E a espiritualidade se prevalece disso para, através do chakra coronário, frontal, cardíaco, esplênico, sagrado, fazer um trabalho onde essas energias elas começam a fluir e trazer à tona do homem não o seu próprio saber, mas o saber também da espiritualidade. Então, mediunidade é sentidos que se desenvolvem em qualquer homem. Portanto, podemos dizer que todas as pessoas são médiuns e que podem desenvolver os seus sentidos. Doutor Ubiratã, mediunidade na profissão, ou seja, nas diversas profissões. Então, vamos dizer que, vamos até falar do que nos traz o conhecimento, que são os professores. Professores, se não houvesse esse nível de mediunidade, independente de ser elevada ou não, se eles não tivessem essa mediunidade, teriam capacidade de nos auxiliar na educação? Ah, sim. Eles já fazem esse trabalho. O que nos traz uma dignidade, o que nos traz uma filosofia de vida, é o conhecimento que traz essa espiritualidade e que nos anima à vida, a ser mais sociável, não é? Então, o conhecimento de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, é básico para que as pessoas se transformem em filhos de fé e que possam ter uma convivência, uma relação mais digna e mais coerente, vamos dizer assim, uns com os outros. Então, a influência existe, médios somos todos, e nós, através de um orientador, que pode ser chamado de um mestre, como no Oriente, nós vamos certamente desenvolver essas mediunidades ou esses sentidos que nos trará um contato maior com o mundo maior, como nós chamamos, não é?
que é o além-túmulo. Doutor Biratã, o senhor tocou na questão fé, mediunidade e fé. A fé é emocional? A fé é uma cultura que a família nos passa, a sociedade nos passa? Ou ela vai além do que nós, como médiums, imaginamos? A fé é algo que se adquire. Adquire através do conhecimento, das experiências da vida. Aliás, eu sempre digo que Deus nos dá diversas experiências da vida para que nós possamos justamente melhorar o nosso estado de espírito, para que a gente possa respeitar o outro, porque se eu nunca senti a dor, como que eu vou saber a dor do outro, a necessidade do outro para melhorar? Então, a fé, ela é algo que vem através das experiências e dos conhecimentos, e pela necessidade de cada um em seguir um caminho. Agora, existe a fé cega. A fé cega é aquela que o sujeito não estuda, que ele não se aprimora para melhorar e para ter a convicção daquilo que ele está fazendo. E a fé cega, infelizmente, leva o sujeito um dia a tropeçar na sua própria fé e ir ao chão. Então, nesse caso, a ausência de fé, como no caso das pessoas que se auto-intitulam céticos, também é prejudicial. Sim, sim. O ceticismo, ele é um atraso de vida. Mediunidade e família. Bom, nós temos dentro do Espiritismo algo que é muito importante, que chama-se fazer Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar nos traz a esperança de que os nossos filhos, de que nossos companheiros, eles comecem a entender a vida através do Evangelho. Porque o Espiritismo é uma ciência, acima de tudo. Se transforma em religião justamente pela educação. Então começamos ali pela ciência, o estudo da ciência. É um copo d'água que nós, às vezes, as pessoas céticas, não entendem de que tudo no universo é energia e de que você pode fluidificar uma água, e o próprio Jesus nos traz isso, não é? Quando você tem a fé, ela é tão importante que um simples copo d'água pode curar qualquer doença. Então, é importante que a família, ela que vive junto, ela também vá militar junto na fé, na religião, para que haja um compromisso também além da consciência que nós temos no dia a dia de nós mesmos. Porque aí todas as pessoas vão viver com o mesmo pensamento, com os mesmos ideais e principalmente com o conhecimento de como ajudar o outro. Porque com esse conhecimento, com a sua fé, com a sua emoção, com relação ao outro, essas pessoas vão conhecer também o verdadeiro amor, a forma de amar. E como eu sempre digo, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Doutor Biratã, mediunidade na saúde e nas doenças. Nós trabalhamos basicamente na parte mediúnica com saúde. Mas incorporamos espírito, que é um indiano, onde ele faz tratamento de saúde e cirurgias espirituais. Porém, quando se fala em saúde e espiritismo e mediunidade, nós nos remetemos também a uma condição onde o sujeito, ao desenvolver a sua mediunidade, ele começa
a ter uma outra visão da vida. Então, família. E a sua vida social em si, ela depende muito desta mediunidade, porque a mediunidade, ela nos traz também a consciência da existência de Deus. Aliás, tem uma frase do meu mentor espiritual que diz assim, de que as cirurgias espirituais são a comprovação inconteste da existência de Deus, porque é o milagre. Tá? Mediunidade e nos passes. Essa transferência de energia, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, principalmente os dirigentes de casas e centros espíritas, de que eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu tenho uma energia boa, eu estarei passando para você uma energia boa. Se eu tenho uma energia ruim, eu vou transferir para você uma energia ruim. Nos passes também fazemos as retiradas das energias que traz o paciente. Essas energias, elas são cientificamente comprovadas no raio laser, na cromoterapia, que hoje já é utilizada inclusive pela medicina, e nós trabalhamos também com ela. Nós criamos inclusive aparelhos diferenciados, não é? Onde nós conseguimos fazer um trabalho já com comprovação também, não é? De que ela faz um trabalho de diminuição de diversas células doentes e tumores, baseado em estudos que nós fizemos por mais de 20 anos, estudando quando fomos alertados por Nostradamus. Eu, estudando as centúrias de Nostradamus, eu descobri que ele era um católico apostólico romano, e que ele não, se ele na época tivesse falado da sua vidência, e quem fazia essas previsões eram bruxos, e esses bruxos eram jogados nas fogueiras. Mas ele descobre que dentro de uma sala onde ele fez uma mesa, um tacho e uma sala toda feita de material de cobre, ele consegue ter essa vidência e ver tudo que iria acontecer muitos séculos adiante. Dentro desses estudos, pasme que antes do ano de nos anos 1400, antes do Brasil ser descoberto, ele faz uma previsão, e está lá nas centúrias, onde ele diz que teríamos aqui no Brasil, em 1973, uma criança que nasceria com 7 sinais que seria o novo Messias. Eu tenho essa reportagem da revista O Cruzeiro da época guardado, porque eu queria saber se iria realmente acontecer aquilo. E que essa criança, ela nasceria num estado que teria o nome de um santo, que foi São Paulo. Que dentro desse estado teria uma cidade chamada Paloma. Eu acho que vocês nem nunca ouviram falar nisso, porque é uma cidade muito pequena e pouco conhecida, mas existe em São Paulo. Eu estive lá e fui pesquisar na época. E em Paloma nasceria essa criança com os 7 sinais, e nasceu em 1973, e a revista O Cruzeiro, inclusive, fez essa reportagem. Ora, dentro deste quadro, a energia, ela tem um potencial muito forte. E eu reconstruí aparelhos que eu tinha comprado, não é? Que a gente chama de canhões, onde nós fazemos as mudanças de cor. Inclusive eu trabalho com uma transformação até de 2 cores, para que você possa abrandar ou modificar as cores. Talvez eu seja o único, não é? Pelo menos
eu estou aqui falando até um segredo, não é? Porque eu modifiquei e trabalhei esses aparelhos que hoje têm feito verdadeiros milagres. Aliás, soube há uns 5 anos atrás que o Hospital Português, inclusive, trabalha também com a cromoterapia, o que eu acho isso ótimo. A medicina precisa se abrir realmente aos conhecimentos dos tratamentos opcionais da medicina chinesa, né, tradicional chinesa, onde nós temos a acupuntura, que a medicina já adotou, onde temos o trabalho hipnótico, que a medicina tradicional adotou, e que agora estão partindo para a questão da fé, com matérias que vai falar sobre o espiritismo e a própria medicina. Está na revista Isto É, não me lembro o mês agora, não é que saiu, mas está aí para que possam procurar, e fala-se de que já existem faculdades falando já da questão da fé. A fé, ela transforma tudo, porque se eu gosto de um médico e tenho fé que aquele médico vai me curar, ele vai me curar. Aliás, Jesus, quando ele ia fazer a cura, ele dizia assim: crê que eu posso curar-te? E a pessoa disse: sim, Senhor. Então ele disse: vai, você está curado. Você vê a importância da fé e a força da fé dentro do quadro emocional, emocional, e de que pode também transformar nossas vidas. As pessoas se transformam todos os dias, nas diversas religiões, nós vemos isso. Pessoas que já dizem antecipadamente: eu sei, eu já estou me sentindo forte, eu estou curado. Então, a fé é algo fantástico, não é? O nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ele nos diz assim: pegue a sua fé e carregue, não na sua mente, mas no seu coração, para que ela seja eterna e para que ela possa realmente resplandecer das belezas verdadeiras da vida e que estão intrínsecas no ser, que não podem ser vistas pelos olhos, mas sentidas pelo coração. Dr. Ubiratã, mediunidade e psicologia. Muito bem. Nós fomos, depois de ser contador por uma vida inteira, fomos estudar psicologia. O que nos remeteu à psicologia, o interesse pela psicologia, foi justamente a peça que faltava para complementar os nossos estudos, já que nós éramos esotéricos, já que nós já trabalhávamos com acupuntura, já que nós trabalhávamos com hipnose e regressão, já que nós estávamos envolvidos em todos esses circuitos, né, que eleva e engrandece os trabalhos holísticos. Olhar o homem como todo no holismo é uma sabedoria fantástica. Ver o trabalho de Skinner, quando ele fala dessa influência do homem sobre o ambiente sobre o homem, ele está nos falando de um ambiente vazio, mas de um ambiente onde existem pessoas também que nos influenciam. Uma pessoa que nasce em uma condição de lamentável, de pobreza, de doença, de dor, sem atendimentos psicológicos, é bem diferente daqueles que têm tudo isso dentro da sua família, dentro do quadro social. Então, essa influência, ela, além de existir, ela nos traz, acima de tudo, a consciência do que é do bom viver. E eu fui para a psicologia para buscar esse conhecimento que faltava para a minha espiritualidade, onde a sua pergunta vem bem a calhar. Nós começamos a entender melhor a nossa psique e começamos a entender melhor a nossa cultura como espírita e conhecemos também atenuantes e começamos a ter uma visão bem diferente da nossa própria mediunidade, porque nós começamos a nos entender melhor. Olhe que o médium é algo complicado, todo médium é complicado. Por quê?
porque ele é um receptor e transmissor de energias. Ele é um campo aberto para receber energias positivas e negativas. Por isso, o médium ele tem a obrigação de se cuidar muito bem. O médium que tem esses sentidos desenvolvidos, ele tem a obrigação de estar, como disse Jesus, dormir menos e vigiar mais. Porque ele pode ter essas influências espirituais e ele cometer desatinos que nem sempre podem ser compensados depois. O líder espírita, eu que sou presidente de um centro espírita há 47 anos, eu tenho a obrigação, pela experiência e essa longa caminhada, de ser um homem mais vigilante do que aqueles que são os abiães, ou seja, aqueles que estão iniciados, aqueles que estão começando agora, até porque, se você quer ser um bom educador, seja um exemplo. E nós devemos sempre ser um exemplo. O senhor falou em exemplos e uma questão que leva muitas pessoas até entrarem em choque. Choque, quando eu me refiro, é ficarem com dúvidas, querendo respostas, que é a mediunidade e as religiões. As dúvidas sempre irão existir. As pessoas, eu sempre digo que as pessoas só se decepcionam quando elas criam expectativas. Se você não cria expectativa, você não vai se decepcionar. E as pessoas, às vezes, vão para determinadas religiões criando expectativas do milagre. O milagre é científico. Dentro do espiritismo, a ciência do espiritismo, ela tem respostas para tudo. Portanto, nós não devemos pensar simplesmente na questão do milagre, mas sim na questão da fé. Também temos uma outra questão. Eu lembro que alguém veio e disse para mim, disse: seu Bira, eu já estive aqui 3 vezes e eu não consegui ser curado. Eu disse: 3 vezes é muito pouco. São 3 semanas apenas que você veio ao centro espírita. Mas, então me diga, eu vou continuar insistindo, mas eu preciso ter fé para ser curado? Eu disse: em segundo plano, sim. Porque, em primeiro lugar, você precisa ter merecimento. Porque todo homem deve ser digno do seu salário. E se você não tiver merecimento, você não vai receber essa graça. Então, essa pessoa hoje é diretora da nossa casa. É uma pessoa que tinha um câncer de mama, que os médicos queriam retirar o seu seio. Ela hoje está com o seu seio no lugar e está curado. E hoje é uma das pessoas que trabalham com cura em nossa equipe. Tá? Então, a questão principal é você ter realmente o seu merecimento. A fé também é muito importante. Doutor Ubiratã, mediunidade e as drogas. É algo fantástico isso. Nós estamos com o mundo pedindo socorro por causa das drogas, por causa dos vícios, o que é nada mais, nada menos, e por isso nós vamos observar de que são dependências. O sujeito cria uma dependência química, e este é o que é o grande problema, é que poucas pessoas que trabalham na área de tratamento, elas sabem que existe isso, mas se preocupam muito pouco. A dependência química, ela não é simplesmente por causa das drogas ou aquilo que você está fazendo uso. Nós temos dependência química também no nosso organismo por conta do jogo, por conta do vício do sexo e outras coisas que nós fazemos que muitas vezes são até involuntários, são atos involuntários. A terapia ocupacional,
eu trabalhei já com drogados, né? Ao início da minha carreira como psicólogo, e eu sempre disse, olha, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é a terapia ocupacional, porque uma mente vazia é morada do cão, diziam os antigos. Satanás toma conta e você não sabe o que fazer. Observe que nós atravessamos uma fase hoje no Brasil de 25 milhões de desempregados, onde lamentavelmente, desculpe eu fugir um pouco da nossa entrevista, mas nós não podemos dizer que temos entre 10 e 15 milhões de desempregados por aqueles que foram desempregados, porque o IBGE, quando ele faz os seus estudos, ele não coloca ali aqueles que recebem um auxílio-desemprego como desempregados, o que são 8 milhões hoje, recebendo esse dinheiro e ajuda para se sustentar. Então não é 10,2 como está lá no estudo do IBGE, tanto que o IBGE já refez esse estudo. Nós temos que contar nos desempregados também as crianças, aqueles adolescentes que estudam e que não estão trabalhando. Nós precisamos também colocar pessoas que saíram, que prestam serviço terceirizado, porque eles recebem dinheiro uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas ele é um desempregado. E se nós chegarmos a isso, vamos chegar ao número. Eu espero que as pessoas do IBGE vejam essa entrevista e que elas prestem atenção a esses estudos que eu faço pessoalmente, para que se chegue ao número mais ou menos de 25 milhões de desempregados no país. O que é trágico, porque a pior coisa da vida, meus senhores e minhas senhoras, é você acordar de manhã, olhar para um lado, para o outro e não ter para onde ir. É trágico. A pessoa desocupada, ela não consegue se estabilizar na vida. Por isso é que vem as drogas, por isso é que vem as dependências químicas, porque todas as pessoas que estão em aperto, em uma avalanche, como está acontecendo em nossa sociedade, em nosso mundo, essas pessoas buscam fugas. E dentro dessas fugas, elas procuram sempre o caminho mais fácil. E aí a droga, ela faz isso. Só para complementar, o Espiritismo tem um trabalho fantástico dentro disso. Principalmente aquele que é um educador como nós, que se preocupa com a educação do outro. Nós fortalecemos essas pessoas na nossa fé, através do Espiritismo, colocamos a ciência dentro deles e induzimos eles a chegar em suas casas e fazer evangelho com a família. Sabe, nós podemos lhe apresentar várias pessoas que se drogavam através da bebida alcoólica, que é um grande problema nosso no mundo, até porque é a droga mais fácil de se achar. E as pessoas se viciam, e quando nessas situações é a fuga mais fácil. Pessoas que usavam cocaína, crack, maconha, essas pessoas nós conseguimos recuperar. Eu tenho um cidadão que já tinha sido internado umas 30 vezes pela família, que ele tentava lutar. Nós chegamos a ter 3 oportunidades até chegar ao ponto que chegou hoje. Hoje ele é um corretor de imóveis, está equilibrado e sem vício algum. Frequenta assiduamente nosso centro espírita. E eu já estou pensando, ele ficou drogado 20 e tantos anos, se drogando na cocaína. E ele hoje está já prestes a prestar serviço à sociedade no lado espiritual, pois eu estou
inclinado, e já dei 2 cursos a ele, um de passe e outro de energia, para que ele venha a trabalhar conosco e nos auxiliar a curar outras pessoas. O Espiritismo é fantástico quando ele faz esse trabalho, mas é preciso que aqueles dirigentes de centros espíritas, ele se conscientize, e eu vou, não, sem querer ser repetitivo, que eles busquem conhecimentos, que eles estudem, para que possam também ajudar ao próximo. Mediunidade e arte. Vamos nos remeter a um dos exemplos aqui da nossa querida Bahia, que é o nosso irmão José Medrado. Ele consegue trazer para nós aquilo que nós só víamos como história, que são os artistas que pintavam telas fantásticas. Ele, nosso irmão querido, que muito nos ajudou na nossa creche no Sônia Brasil, fazendo obras para que a gente pudesse vender e ajudar as nossas obras, lá no Vozilda, hoje também que somos diretor, e ele sempre no Natal nos auxilia com as suas pinturas mediúnicas. Muito obrigado e um abraço ao José Medrado, de minha parte e de Maria Helena, hoje presidente do Vozilda. Então esse trabalho é um trabalho fantástico, porque nós não vemos uma nem 2 telas que apenas estão ali na internet, que nos remete a 400, 500 anos atrás. Esses artistas, esses espíritos, eles nos trazem a arte viva, para que a gente veja ser pintado aqueles quadros maravilhosos, com pinturas inéditas, né? O Gasparetto, que é um outro grande médium, né? E faz pinturas sensacionais de obras fantásticas em São Paulo. O filho da Zíbia Gasparetto, que também é uma pessoa, uma médium fantástica. Essas pessoas, elas nos trazem a mostra do trabalho que o Espiritismo tem dentro da arte. Arte é cultura e Espiritismo é a cultura das culturas. Bem, como podem ver, este é um tema muito vasto, mas calma, não acabou, ainda faltam alguns minutinhos, porque antes eu quero tirar uma dúvida com o Dr. Ubiratã Soares de Amorim. Dr. Ubiratã, existe uma questão muito polêmica também em relação ao pecado. Pecado ou equívoco? Eu sempre digo que as pessoas são equivocadas, que as pessoas, por não ter conhecimento de causa, elas cometem alguns erros. Não acredito muito em pecado. O pecado, se nós tivermos que adotar o pecado é algo que é feito quando o sujeito planeja. Quando ele se propõe a fazer um assalto à mão armada, quando ele quer matar o outro ou partir para uma vingança, e aí nós temos que também ver as questões dos sentimentos, que a religião, ela nos ajuda, o Espiritismo, a compreender de que você não tem que guardar dentro de si cargas pesadas como o ódio, como a inveja, a própria prepotência, não é? Porque a prepotência faz com que você assassine o outro, você se acha superior ao outro, quando na verdade nós estamos aqui, na mesma Arca de Noé, todos tentando melhorar o nosso estado de espírito e tentando chegar a uma terra firme, que viver principalmente pelo amor. Em nosso livro Convite à Felicidade, nós sempre, do princípio ao fim, nos preocupamos em dar orientações para que as pessoas cometam menos erros. Pecado é aquilo que você premedita, e erro é algo que está aí aberto a todo ser humano. São equívocos, nós nos equivocamos, por isso nós cometemos alguns atos. E
como já dissemos anteriormente, dormir menos e vigiar mais, porque essa é a forma perfeita para que você pense antes de agir, para que não aconteçam esses equívocos. Dr. Ubiratã, qual é a mensagem para esta quarta-feira, para esta humanidade que está em constante crise convulsiva? Eu gostaria de contar um caso que vai incorporar a questão da fé e que vai responder também a diversas perguntas que foram feitas. O sujeito entra na igreja todo dia, ao meio-dia, olha para o santo e sai. O padre começa a observar, porque ele leva segundos. Ele entra, olha para o santo e sai da igreja todos os dias. Tempos depois, o padre sai doente, adoece e vai ao hospital. E no hospital, quem estava lá? O sujeito que entrava na igreja, ao lado dele, também doente. E ele olha para o sujeito e diz: você não é aquela pessoa, eu sou o padre daquela igreja, você entra e sai. Eu mandei prestarem atenção a você porque eu achava que você estava planejando roubar ali, mas nunca assumiu nada. Por que você entrava? Ele disse: não, eu não sou ladrão, seu padre. Eu todo dia ia à igreja, entrava e saía realmente. Mas eu chegava e dizia, eu via a imagem de Jesus e dizia para Jesus: Jesus, eu sou Zé. E saía. Mas não entendi, todo mundo vai para orar, você só dizia isso? Ele disse: hoje eu vou sair do hospital e o senhor vai ficar aí, com suas orações. Porque hoje à noite eu fui visitado, eu recebi uma visita. E veio um espírito e disse: você hoje está curado. Aí ele disse: muito obrigado, como é seu nome? Ele disse: meu nome é Jesus. Zé, eu sou Jesus. Invertendo aquilo que ele chegava da igreja para dizer: Jesus, eu sou Zé. E ele chegou ali, Jesus chegou a ele e disse: Zé, eu sou Jesus. Então, desejo a todos que interiorize esse Jesus na sua vida, pois ele, sim, é o verdadeiro milagre da vida. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Eu quero... Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Caros amigos, muito obrigado por mais esse momento e convido-os para que continue conosco todas as quartas-feiras aqui no Portal Jorge Guedes e Web TV Espaço Jorge Guedes. Sem esquecer da Web Rádio também. Uma boa noite e um beijo no coração de todos. Sentidos que se desenvolvem em qualquer homem. Portanto, podemos dizer que todas as pessoas são médios e que podem desenvolver os seus sentidos. Dr. Ubiratã, mediunidade na profissão, ou seja, nas diversas profissões. Então, vamos dizer que, vamos até falar do que nos traz o conhecimento, que são os professores. Professores, se não houvesse esse nível de mediunidade, independente de ser elevada ou não, se eles não tivessem essa mediunidade, teriam capacidade de nos auxiliar na educação? Sim. Eles já fazem esse trabalho. O que nos traz uma dignidade, o que nos traz uma filosofia de vida,
é o conhecimento que traz essa espiritualidade e que nos anima à vida, a ser mais sociável, não é? Então, o conhecimento de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, é básico para que as pessoas se transformem em filhos de fé e que possam ter uma convivência e uma relação mais digna e mais coerente, vamos dizer assim, uns com os outros. Então, a influência existe, médios somos todos, e nós, através de um orientador, que pode ser chamado de um mestre, como no Oriente, nós vamos certamente desenvolver essas mediunidades ou esses sentidos que nos trará um contato maior com o mundo maior, como nós chamamos, não é? Que é o além-túmulo. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar nos auxiliando a levar essas informações para esse público de 236 países. É um prazer estar aqui mais uma vez e ter principalmente a companhia do nobre amigo ao meu lado. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutor Ubiratã, hoje nós vamos conversar sobre mediunidade, que é um tema polêmico ainda para muitas pessoas. Alguns acreditam que mediunidade é um bicho de 7 cabeças e que nada se pode explicar ou justificar em relação à existência da mediunidade. E para outros, infelizmente, a mediunidade chega até a ser motivo de excesso de vaidade. Se julgam superiores, pessoas que acreditam, por ser médiums, que estão acima de qualquer possibilidade. Então eu lhe pergunto, o que é, na verdade, a mediunidade? A mediunidade são sentidos a serem desenvolvidos, evidência, audição, visão, e outros sentidos que você tem, que é através de um trabalho, que é feito pela espiritualidade, trabalhando também os seus chakras. O homem se torna, através dos chakras, um receptor e transmissor de energias. E a espiritualidade se prevalece disso para, através do chakra coronário, frontal, cardíaco, esplênico, sagrado, fazer um trabalho onde essas energias elas começam a fluir e trazer à tona do homem não o seu próprio saber, mas o saber também da espiritualidade. Então, mediunidade é... FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E mais uma vez, estamos dando sequência a estes programas informativos para nos esclarecer. E é justamente com o Dr. Ubiratã Soares de Amorim que contamos para que possamos ampliar os nossos conhecimentos. Dr. Ubiratã Soares de Amorim é psicólogo, escritor e presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Boa noite, doutor.